Maria da Penha se aplica para casos em que homens são vítimas de violência doméstica? Pois bem, a Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Diante de inúmeros casos de violência contra a mulher, até mesmo muitos feminicídios, viu-se a necessidade de criar uma lei específica com medidas cautelares mais eficazes, nascendo então a Lei Maria da Penha. Nessa lei existem previsões específicas de medidas de urgência que podem vir a ser requerida pela vítima de modo a protegê-la, e dentre as quais podemos citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Então, se por acaso o suposto suspeito, o ofensor, tiver porte de arma, esse porte ele pode ser suspenso, assim como algumas restrições podem ser impostas. Além disso, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Por exemplo, vamos imaginar que o casal vive no mesmo endereço, eis que tem uma relação ou de união estável ou de casamento. Ocorrendo a violência doméstica, o juiz pode determinar que o ofensor seja afastado do lar conjugal. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre a vítima e o agressor, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. E por que isso? Porque muitas vezes o ofensor, ao invés de fazer o contato direto com a vítima, ele faz através de mensagens, de telefonemas, de e-mails, e isso causa um terror na vítima, um terror psicológico. Então, a Lei Maria da Penha também prevê essa questão de proibir o contato por qualquer meio entre a vítima, o ofensor e até mesmo os familiares e as testemunhas da vítima. Frequência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Por exemplo, vamos imaginar que a ofendida trabalha em determinado local que o ofensor frequenta. Então, é possível também determinar que esse ofensor seja proibido de frequentar o local na qual a vítima frequenta. Além disso, restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Se o casal tem filhos, é possível suspender as visitas, mas isso vai ocorrer somente em casos extremos. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, isso tanto para a vítima como para eventuais filhos do casal. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, que geralmente são feitos no fórum. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupos de apoio. E existem outras tantas medidas que podem ser utilizadas para preservar a vítima. Agora, a gente precisa ter em mente que em alguns casos, e não são poucos, muito embora pouco noticiado, a vítima de violência doméstica é o homem. E aí? É possível utilizar-se da Lei Maria da Penha nesses casos? O entendimento majoritário da nossa justiça é que tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de violência doméstica, não fazendo a lei qualquer restrição com relação a isso. No entanto, as medidas de assistência e proteção previstas na Lei Maria da Penha, elas possuem aplicação restrita à mulher vítima de violência. E por quê? Porque a Lei Maria da Penha vem justamente para trazer um atendimento diferenciado às mulheres que são vítimas de violência e que são mais vulneráveis e mais frágeis. Agora, o homem vítima de violência doméstica, ele não fica desamparado. Contudo, o entendimento majoritário é que ele não pode utilizar-se da Lei Maria da Penha. Ele precisa recorrer às medidas cautelares previstas no nosso Código Penal, com a possibilidade de restrição de acesso a determinados lugares, proibição de aproximação e contato, dentre
outras medidas previstas em lei. Existia um caso que aconteceu em Brasília, na qual um rapaz se separou da namorada e ela começou a ter uma conduta bastante abusiva. Ela ligava para ele toda hora, ela ameaçava ele, ela dizia assim que sabia onde ele trabalhava, que ia até o trabalho dele fazer escândalo. Ela depredou o veículo do ex-namorado, começou a fazer contato com os familiares, ameaçava esses familiares. Ela usava inúmeros DDDs para fazer os contatos, então não adiantava bloquear um número porque na sequência outros tantos apareciam fazendo contato. Diante disso, esse homem procurou a justiça, expôs a situação e as provas e pediu medidas protetivas. E com o fim de garantir a integridade física, psíquica, emocional e moral do ofendido, a juíza deferiu o pedido cautelar dele, proibindo que essa namorada se aproximasse dele e estabeleceu um limite de espaço de 300 metros. Além do ofendido, isso se estendia aos familiares e a mulher também não poderia fazer qualquer tipo de contato com o ex-namorado ou com os familiares, sob pena de configuração de crime de desobediência de ordem judicial. Então, gente, o homem vítima de violência, muito embora não possa se fazer valer da Lei Maria da Penha, ele pode utilizar-se do Código Penal e, mediante as provas, ele consegue sim as medidas de urgência cautelares previstas na legislação. E é importante que os homens tenham a consciência de que ser vítima de violência doméstica não é vergonha. Afinal de contas, muitas vezes os homens não revidam porque eles sabem da sua força e do seu potencial perante a mulher e aí eles acabam vulneráveis. E também existem muitas mulheres que fazem um terror psicológico que é tão grave quanto a violência física. Por isso, é importante que os homens denunciem, sim, os casos de violência e busquem os seus direitos. Também é importante dizer aqui que existem alguns juízes que aplicam a Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica contra homens, por analogia. Mas, infelizmente, são minoria. E eu digo infelizmente por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela tem o objetivo de proteger pessoas que são vulneráveis. E a gente não pode definir a vulnerabilidade por gênero. Existem homens vulneráveis também. Contudo, como eu falei anteriormente, esses homens que são vítimas de violência doméstica podem e devem procurar a justiça e utilizar-se da legislação comum para fazer valer as medidas protetivas. Eu tive um caso de um cliente que se envolveu com uma mulher que tinha sérios transtornos e por ocasião do término do relacionamento, ela passou a ameaçar ele e a família e também a funcionária do lar dele. E ela era muito agressiva, uma mulher bastante forte, de porte grande, e ele uma pessoa mais idosa. E ela perseguia ele, ela agrediu, chegou a agredi-lo e também ela começou a fazer um terrorismo com a família e com as pessoas que cercavam ele. Diante disso, eu busquei a justiça e tentei aplicar a Lei Maria da Penha, justificando que, muito embora ele fosse homem, ele era vulnerável. Afinal de contas, ele estava em desvantagem com relação à mulher, porque ele era um idoso e a mulher era uma mulher jovem, forte, né, com muita mais vivacidade que ele. A justiça não permitiu a aplicação da Lei Maria da Penha. E desse modo, eu tive que levar o caso e buscar as medidas previstas no Código Penal. Então, é válido tentar aplicar a Lei Maria da Penha para casos em que homens são vítimas de violência doméstica. Só que é importante ter em mente que possivelmente a justiça não vai deferir o pedido. E aí a gente pode fazer valer as medidas previstas no Código Penal. E homens, não deixem de denunciar os casos de violência, certo? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui sobre traição. É possível pedir dano moral em casos de traição? Assistam lá.